pandemia do coronavírus trouxe um enorme desafio: recompor a aprendizagem na educação básica. O tamanho dessa situação começa a ficar mais nítida com a pesquisa Educação na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias. O Na Ordem do Dia fala com Matheus Nunes, analista de dados, conhecimento e pesquisa da Fundação Lehman, uma das instituições que encomendou o estudo. Olá, Matheus, tudo bem? Olá, Vivian, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Matheus. Bom, vamos lá então. 94% dos estudantes ouvidos pela pesquisa dizem que as escolas deles estão promovendo algum tipo de ação para enfrentar o desafio deixado pela pandemia. Matheus, fala pra gente que ações são essas e se realmente elas estão conseguindo impactar todos os estudantes. No primeiro momento, acho que é importante dizer que 9 em cada 10 estudantes já voltaram totalmente presencialmente para a escola. Então, a gente está numa situação agora de um amplo retorno ao presencial. Pensando nisso, as escolas estão desenvolvendo uma variedade de ações para tentar mitigar esses impactos que a pandemia nos trouxe. Então, a gente tem, para a maioria dos estudantes, para mais de 70% deles, as escolas estão oferecendo atividades que favoreçam o bom convívio, o relacionamento entre eles, então brincadeiras, jogos, saraus. Algumas escolas também estão entrando em contato com a família quando o estudante falta, então uma estratégia de busca ativa quando a gente pensa na evasão escolar. E também tem uma parcela significativa de estudantes que estão participando de avaliações diagnósticas para conhecer as dificuldades dos alunos. Em menor proporção, então para cerca de 60% dos estudantes, eles estão tendo a oportunidade de ter professores tutores para acompanhar mais de perto o seu desenvolvimento, como eles se desenvolvem ao longo das atividades. E aí a notícia um pouco ruim é que para menos da metade dos estudantes, a gente tem a possibilidade de participação de apoio psicológico e de reforço escolar. Então, menos de 40% dos estudantes têm a possibilidade de participar de ações de reforço escolar, de recomposição das aprendizagens. Quando você pergunta se todos os estudantes estão tendo acesso, acho que pelas diferenças de percentual, então, atividades que favorecem o bom relacionamento, a gente chega a 78% dos estudantes, e reforço escolar a 39%. Então, só aí a gente já vê que não são todos os estudantes que estão tendo oportunidade de participar dessas ações tão importantes nesse momento de retorno presencial. E no caso do reforço escolar, a gente vê ainda disparidades regionais e socioeconômicas. Então, quando a gente pensa em estudantes que estão matriculados em escolas que têm um alto nível socioeconômico, a diferença para aqueles que estão em baixo nível socioeconômico é de 10 pontos percentuais. Então, a gente tem 43% dos estudantes podendo participar de reforço escolar, quando eles estão matriculados em escolas de alto nível socioeconômico, contra 33% daqueles que estão em escolas de baixo nível socioeconômico. E a desigualdade regional é ainda maior. Então, 53% dos estudantes da região sul têm essa possibilidade de participar de aulas de reforço escolar. No Nordeste, esse número é de apenas 28%. Então, a gente ainda tem uma oferta muito desigual de como essas atividades chegam para os estudantes em todo o Brasil. Com certeza. Inclusive, o ensino remoto foi uma das estratégias do período, nas escolas fechadas. Mas os estudantes em fase de alfabetização, a gente pode dizer que eles foram os mais prejudicados? A gente tem, Vivian, diferentes pesquisas que demonstram que crianças em fase de alfabetização, então que estão matriculados no primeiro e segundo ano do ensino fundamental, foram imensamente prejudicadas durante o ensino remoto. Um exemplo de pesquisa que foi feita é a avaliação de fluência leitora, realizada no âmbito da PARC, que é a Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração. Ela é uma iniciativa da Fundação Lehman em parceria com o Instituto Natura, e que revelou que em 4 redes estaduais que participaram da avaliação antes da pandemia, o percentual de alunos no perfil pré-leitor, que é aqueles que não conseguem ler ou leem com muita dificuldade, cresceu significativamente. Então, eles passaram de 52% em 2019 para 73% em 2021. A gente tem um contingente grande de crianças que estão nessa fase de alfabetização e que foram prejudicadas por fazer esse período remoto, essa parte de alfabetização durante o remoto. Aí, acho que somado esses resultados da avaliação de fluência leitora, os dados da pesquisa do Datafolha, que é o que a gente está discutindo aqui, essa é a nona onda da pesquisa do Datafolha, ela é promovida pela Fundação Lehman em parceria com o Instituto, com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a Itaú Social. Então, essa nona onda da pesquisa também reforça a gente focar esforços nessa etapa de escolarização, para a gente não ter uma geração inteira impactada e ter perdas gigantescas para o Brasil. Então, um dos fatores que nos acende alerta quando a gente olha para essa parte da alfabetização especificamente, é que apenas 6% dos estudantes realizaram a maior parte das atividades escolares de maneira totalmente presencial. Então, a gente tem um contingente muito grande estudante que chega nessa etapa de alfabetização sem ter passado, por exemplo, no contato com professor e colega de classe na educação infantil, o que torna muito mais complexo esse desafio de alfabetizar essas crianças.
E esse desafio fica evidente quando a gente pergunta para os pais responsáveis por essas crianças, né, sobre esses prejuízos. Quase metade, então 47% dos responsáveis, dizem que realizar as tarefas de forma remota prejudicou muito os alunos em fase de alfabetização. E essa percepção, acho que ela fica ainda mais evidente, ela é refletida quando a gente pergunta sobre o progresso, então como eles estão evoluindo nessa fase de alfabetização. Segundo responsáveis, quase 40% dos alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental estão avançando com dificuldades no processo de alfabetização, e 6% não está avançando de modo algum. Então, a gente tem 45%, quase metade dos estudantes em fase de alfabetização, que tem um progresso muito difícil nessa etapa de alfabetização. Na região Nordeste, só para pegar de novo uma desigualdade regional e mostrar como isso é muito presente, como a pandemia complexificou essas desigualdades que já existiam no Brasil, os números são bem piores ainda. Então, no caso do Nordeste, 49% avançam lentamente e 11% não estão nem avançando. Então, 6 em cada 10 alunos do Nordeste em fase de alfabetização têm problemas gravíssimos em avançar nessa etapa de alfabetização, que é super importante para a continuidade da trajetória escolar dos estudantes brasileiros. É complicado, é muita coisa, né? Mas um outro assunto também que tem sido muito debatido aí pós-pandemia é o combate, né, à evasão escolar. Como que os sistemas têm lidado com essa dificuldade? Quando a gente fala sobre impactos da pandemia, Vivian, normalmente a gente tem falado sobre ações em 3 frentes. Então, a primeira que a gente estava falando agora há pouco, que é a recomposição de aprendizagem. A segunda, que é apoio psicológico, então apoio socioemocional para esses estudantes. E a terceira, que é o combate à evasão escolar. Sobre a evasão escolar especificamente, a pesquisa revelou que 2 em cada 10, segundo seus responsáveis, né, então 20% dos estudantes que têm 6 a 18 anos, eles podem desistir da escola. Os dados do Censo Escolar de 2021 fala que a gente tem cerca de 27 milhões de estudantes nessa faixa etária, de 6 a 18 anos. Então, se a gente está falando de 20%, a gente está falando de mais de 5 milhões de alunos que correm o risco de abandonar, de interromper sua trajetória escolar. No ensino médio, esse número que é 20% no geral, sobe para 30%. Então, ainda é uma etapa que apresenta maiores desafios no combate à evasão escolar. Quando a gente olha para esses mais de 5 milhões que podem desistir, 32% dizem que podem desistir, né, os seus pais respondendo à pesquisa, eles podem desistir por ter perdido o interesse nos estudos. Então, tem uma questão de retomar esse interesse pelos estudos que a pandemia fez com que os estudantes perdessem. E ainda é importante saltar assim, e destacar que outros 23%, dos alunos que estão em risco de abandonar a escola podem fazer isso por não se sentirem acolhidos na escola. Então, tem uma questão tanto de aprendizagem, os alunos não têm interesse, quanto emocional. Os alunos têm risco de desistir porque eles não se sentem acolhidos mais no ambiente escolar. Os sistemas de ensino, Vivian, no geral, têm traçado algumas estratégias para combater essa evasão, né? Então, 14% das famílias dizem que as redes de ensino oferecem auxílios ou bolsas vinculadas à presença e à participação dos alunos nas atividades escolares. Isso é um bom sinal de que a gente tem feito estratégias alternativas para a gente conseguir manter esses alunos na escola. E outra ação importante revelada pela pesquisa é que 74% dos estudantes estão matriculados em escolas que telefonam, entram em contato de algum modo com a família quando o estudante não vai à aula. Então, mostra que o empenho da comunidade escolar em tentar reverter esse quadro e não deixar os estudantes abandonarem a escola. Eu acho que vale também destacar que o combate à evasão, ele passa por tornar a escola mais atrativa para o estudante ter prazer de estar lá dentro em aprender. Então, a 8ª rodada da pesquisa, ela foi realizada ano passado, no final do ano, em dezembro, ela revelou que para mais de 90% dos pais e responsáveis, a escola fica mais atrativa quando ela tem conexão à internet. Então, os estudantes têm mais prazer e vontade de aprender. Então, portanto, investimento em tecnologia e em internet de qualidade é muito importante para a gente enfrentar esse cenário tão complexo que a pandemia nos trouxe. Então, acho que fornecer boas condições de aprendizagem, ações de apoio emocional aos estudantes, tornar a escola mais atrativa é muito importante para a gente evitar que os alunos interrompam a sua trajetória escolar. Perfeito, Matheus. Inclusive, a pesquisa também aborda, né, esses aspectos emocionais aí relatados pelos pais dos estudantes, conforme você mesmo já mencionou, né? Como que a escola tem lidado com isso? A pesquisa mostra como esse cenário, como é urgente a gente aportar recursos e pensar em estratégias para apoiar emocionalmente esses estudantes. Então, nesse retorno, 34% dos estudantes, segundo os responsáveis, estão tendo alguma dificuldade para controlar suas emoções, como raiva e frustração. Esse percentual sobe para 40% no ensino médio. Além disso, a pesquisa nos mostra que 24%
dos estudantes se sentem sobrecarregados e outros 18 se sentem deprimidos ou tristes nesse retorno às aulas presenciais. Somado a isso ainda, os pais e responsáveis destacam que mais de 30% dos estudantes se sentem despreparados para realizar atividades escolares e têm dificuldade para manter uma rotina de estudos. Então, tudo isso, dificuldade para manter rotina, aprendizado, se sentir deprimido, não ter como controlar suas emoções, impacta imensamente a saúde mental dos estudantes nesse momento. E apesar desse cenário super complexo que a gente vê, menos da metade dos estudantes, então, ou seja, 40% dos estudantes da rede pública têm a oportunidade de participar de ações de apoio psicológico. O ensino médio, outro esse recorte, cai para 34%. Então, de novo, acho que aquela primeira pergunta que você fez, se chega para todos os estudantes, sempre que a gente recorta, a gente vê alguma desigualdade na oferta dessas ações. Acho que vale lembrar que a formação dos professores não é do campo da psicologia. Então, é super importante que as escolas, mais do que nunca, ofereçam e apoiem o trabalho em sala de aula com ações de acolhimento emocional dos estudantes. Perfeito. Inclusive, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como que as escolas podem usar, né, tanto essas aulas de reforço quanto de apoio psicológico de uma maneira mais efetiva? Vivian, é urgente que as políticas educacionais priorizem a educação integral dos estudantes e invistam todos os esforços para promover o bem-estar e a recomposição de aprendizagem desses estudantes. A educação de qualidade é indiscutivelmente um direito de toda criança e adolescente, é a melhor forma da gente promover esse desenvolvimento socioeconômico do país. E aí, quando a gente pensa especificamente em aulas de reforço, as escolas podem realizar avaliações diagnósticas e priorizar os conhecimentos e habilidades que os estudantes apresentam maior defasagem. A gente pode agrupar os alunos com base nos resultados dessas avaliações e propor atividades diferenciadas para o grupo, pensando em superar essas lacunas existentes. Outra ação que pode contribuir tanto para a recomposição, então para o reforço escolar, quanto para a saúde mental dos estudantes, é disponibilizar professor tutor, então o professor que acompanha o aluno durante o seu desenvolvimento. É importante ainda contar com profissionais com formação específica em psicologia, apoiando as escolas, promovendo acolhimento, escuta e fazendo uso de técnicas específicas de quem tem formação para isso. Então, reflexão escrita, dialogada, lúdica, atividade de relaxamento, acho que ajuda a avançar nesse combate, esses problemas socioemocionais que os estudantes têm enfrentado. Então, círculos de diálogo, por exemplo, que podem ser trabalhados questões espinhosas, como desânimo, estresse, bullying, enfim, questões que impactam, né, a saúde mental, pode ajudar os estudantes e as escolas a avançarem de modo mais efetivo quando a gente fala de saúde mental. E a gente não queria não dizer, né, acho que vale destacar aqui, que é super importante pensar também no aumento da carga horária, no tempo que os alunos participam de atividades escolares. Então, é super importante, pensando nesse retorno, quando a gente fala de recomposição de aprendizagem e de acolhimento socioemocional, aumentar o tempo que o aluno permanece na escola. A pesquisa revelou que mais de 70% dos responsáveis acreditam que o aumento da carga horária é muito importante para o estudante evoluir mais no aprendizado, desenvolver novas habilidades, recuperar a aprendizagem que foi perdida durante a interrupção das aulas presenciais, melhorar o seu envolvimento com a escola e sentir mais vontade de realizar as atividades escolares. Então, uma estratégia que pode ser adotada pela escola é aumentar o tempo que esses estudantes permanecem no ambiente escolar. Olha, Matheus, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Obrigada aí pelos esclarecimentos e por essas informações tão importantes aí para a gente compartilhar com nossos professores. A gente que agradece o espaço e a gente espera que essas ações e a pesquisa ajude as redes de ensino e as escolas a pensarem em estratégias efetivas para a gente mitigar esses efeitos que a pandemia nos trouxe. Muito obrigado. É isso aí, muito obrigada a você, Matheus. E o programa de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.